Olá pessoal, tudo bem com vocês? Satisfação enorme a gente está novamente por aqui fazendo uma exposição, mais uma reflexão, né, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo um tema tão contundente para os nossos tempos atuais, principalmente esses momentos que a gente é testado em nossa fé, na nossa perseverança, né, frente aos desafios da vida. Então eu vou convidar cada um dos nossos irmãos para que nesses momentos iniciais, possamos então juntos rogar a Deus, ao Mestre amigo Jesus, essa luz imperecível das nossas vidas, a espiritualidade maior que sempre nos acompanha, para que assim possa fortalecer o nosso ânimo, a nossa alegria de viver, para diante esses momentos breves aos quais estaremos dialogando e refletindo à luz do Evangelho, sintamos a energia do alto e assim possamos então vibrar em harmonia com a espiritualidade maior. Que os nossos irmãos, pela infinita misericórdia divina, estejam ao nosso lado, nos inspirando e nos auxiliando. Possamos iniciar em paz. Então, o tema desse dia, essa oportunidade de reflexão, é a porta estreita. É muito peculiar essa observação de Jesus, né, ao qual ele nos traz, então, dentro dessa alegoria, dizendo que realmente muitas pessoas, né, adentrarão o reino dos céus, só que, em especial, algumas delas terão percorrido um caminho mais estreito, porque serão aqueles, então, chamados filhos de Deus. Ou melhor, muitos os chamados, né, dentro dessa porta larga, que por vezes ela é aberta para todos nós, mas muito poucos são os escolhidos. Ou seja, o que o Cristo quer dizer com isso? Que por vezes as situações diárias de enfrentamento aos quais nós estamos todos inseridos, que são os nossos próprios vícios morais, como nós os temos ainda em sua maioria, nos dificulta a nos mantermos sintonizados com a espiritualidade superior, ou seja, com os propósitos divinos, com o cumprimento das nossas das leis divinas, com o cumprimento das nossas responsabilidades, seja no lar, seja dentro das nossas relações humanas, sejam sociais, políticas, educacionais, culturais, né, religiosas, dentro das nossas possibilidades de trabalho no campo profissional também. Tudo isso, de uma certa forma, tende a nos dar, então, uma visão do que a gente precisa fazer aqui encarnados. E a gente sabe, né, que diante desses nossos conflitos, nunca é muito fácil a gente superar os desafios diários, né, vencendo as nossas limitações. E essas limitações, óbvio, né, como todos nós já provavelmente as conhecemos, estão vinculadas com essa transitoriedade, que é o campo da matéria. Quanto mais nós estamos vinculados ao campo da matéria, mais vinculados estamos às conexões que nos trazem ainda ao campo vibracional do mundo, né? Ou seja, do apego à matéria, mais perto nós estamos das nossas limitações, das nossas dificuldades. Joana de Ângeles, inclusive, ela traz em suas belíssimas obras, né, da psicologia da que ela nos traz, é uma psicologia transcendental, que ela é um espírito que se comunica por meio do Divaldo Pereira Franco. Acho que muitos de nós já devem conhecê-lo. Se não conhecem, podem acessar o site ou as redes sociais da Casa do Caminho, da Mansão do Caminho, perdão. Vai observar que dentro da série psicológica da Joana de Ângeles, ela tem uma infinidade de outras questões que nos são impostas, mas o cerne, né, de todo o conhecimento que ela nos traz, as reflexões que ela nos proporciona, estão relacionadas justamente na superação dessas dificuldades íntimas, né? Sejam as situações preponderantes ainda é, vinculadas a transtornos psicológicos, a situações que nós mesmos causamos ou que trazemos de outras reencarnações, infinidade de outros temas, né, que a gente pode observar. Então, na obra Conflitos Existenciais, por exemplo, ela vem trazendo inúmeras situações
do nosso, inclusive, cotidiano, trazendo os nossos conflitos que nós passamos no nosso dia a dia. Por exemplo, os próprios vícios do álcool, os vícios do tabaco, o vício da drogadição, né, de forma muito ampla, os sentimentos de culpa, de ressentimento, a violência, a agressividade, né, são temas que estão muito comuns hoje e muito em voga na nossa sociedade, até porque a gente anda fazendo essa reflexão de forma muito costumeira, né, no nosso cotidiano, acerca da importância que esse tema tem para as nossas vidas. Então, quando a gente vai trazer a porta estreita, né, dentro dessa concepção espiritual, Jesus nos convida para que consigamos enxergar as nossas dificuldades, aquilo que nós carregamos dentro dos nossos vícios morais, para daí a gente ter ferramentas suficientes e assim a gente conseguir superá-las. O ato de enxergar requer uma, uma, uma perspectiva de conseguir se autoconhecer, né? Então, o autoconhecimento, como Cristo já traz, como também outros e vários filósofos vão trazer, é uma visão muito profunda que faz com que então a gente adentre os nossos mecanismos íntimos e assim consigamos enxergar, né, as nossas dificuldades, as nossas limitações e assim por sua vez a gente conseguir perceber não só as questões dos nossos vícios morais, mas efetivamente as nossas qualidades morais. A Joana ela traz muito e observa bastante isso dentro da sua percepção, nessa psicologia profunda com a qual ela traz, não descartando as demais psicologias do mundo, né, e os demais filósofos, muito pelo contrário, ela se baseando, né, nessa visão psicanalítica, ela traz que para cada situação que a gente observa no nosso cotidiano ou que nós estamos enfrentando, pode ser um espelhamento, né, das más inclinações que nós as temos, né? Ou seja, tudo que nós passamos de dificuldade uns com os outros são resultado das nossas próprias imperfeições morais. Tudo aquilo que por vezes, inclusive, a gente se conflita, ou a gente esquenta a cabeça, né, como a gente costuma dizer, ou a gente se desequilibra de tal forma que a gente perde, inclusive, o tino, como as pessoas dizem, né? Ou seja, a gente não a gente se entrega a impulsos negativos como o ódio, a raiva, né, o egoísmo, e assim a gente pode inclusive observar que são fatores de transtorno psicológico quando a gente passa a alimentá-los em demasia. A gente percebe que dentro desses fatores, ou seja, dentro desse espelhamento ao qual a gente se enxerga, a gente percebe no outro as nossas más inclinações, os recursos divinos também nos são ofertados. E a doutrina espírita ela nos traz isso, né? Então a gente começa a introduzir a nossa fala nesse dia, justamente falando sobre os recursos terapêuticos, né, que a doutrina espírita nos traz e que são recursos terapêuticos que nos fortalecem a cada dia, que nos ajudam a compreender um pouco mais sobre a vida futura, sobre os princípios que todos nós, de uma certa forma, buscam, né, inconscientemente compreendê-los, que, por exemplo, a reencarnação, por que às vezes eu sofro, onde é que vem esses sofrimentos, essas dificuldades, que por vezes eu até mesmo não consigo dominá-las, né? E como também a imortalidade da alma, que vem explicar muito das nossas questões íntimas, que justamente vinculadas a essas reencarnações anteriores a gente carrega por experiências pretéritas, né, que nós fizemos ou tivemos e até hoje nós mantemos, né? Então, inclusive a Joana de Gênesis vem trazendo isso também, fazendo uma reflexão acerca dessas temáticas, porque é muito importante a gente saber que tudo tem um tempo, né? E toda essa caminhada que a gente percorre, existencial, no agora, é importante que a gente compreenda que nada disso vai se dar com um salto quântico, né? Ou seja, a reforma ela não se dá da noite para o dia. A gente tem uma reforma que ela vai acontecendo ao longo do tempo.
E óbvio que essa reforma ela tem mais força ou não conforme, né, a dinâmica nossa de entendimento sobre o enfrentamento, né, dos nossos vícios morais. Então, quanto mais a gente tem uma disposição de ânimo disciplinada para conter os nossos pensamentos, os nossos impulsos, né, exercendo uma calma, uma paciência ao longo da caminhada, mais com mais ferramentas nós teremos para que assim a gente consiga superá-los, né, ao longo dessa trajetória. Então, quando Cristo nos traz essa perspectiva da porta estreita, é justamente aqueles que conseguem, né, diante as situações do nosso cotidiano, da nossa vida, da nossa existência atual, a gente conseguir manter a disciplina mental, né, conter os nossos impulsos negativos e assim seguir adiante, no, cumprindo com as nossas responsabilidades. Mesmo que por vezes, né, a gente às vezes não, não aceita, né, as responsabilidades, ou por vezes também a gente é tomado pelo instinto da rebeldia, ou também pelo desânimo, pela preguiça, né, a gente não querer fazer aquilo que está dentro da nossa alçada, porque há um esforço, né, que tem que ser exercido, e tudo que exerce esforço há também um cansaço, há um desgastamento, né? Mas esse desgastamento, por incrível que pareça, a gente percebe que ele é ilusório, tal como, por exemplo, quando a gente vai falar sobre exercícios físicos, né? Vamos fazer um paralelo bem do nosso dia a dia. Muitas pessoas têm assim uma falsa ilusão de que, por exemplo, a gente quanto mais faz exercício, mais cansado fica. E é o oposto, porque o organismo passa a compreender que há uma nova dinâmica, né, de adaptação. Ou seja, ele recebe novos estímulos e assim ele passa, inclusive, a aumentar algumas cargas energéticas do corpo e, por sua vez, também contribuir com a autoestima, contribui também com a própria melhoria da estabilidade do corpo físico, bem como também a redução de problemas respiratórios, de estresse, né? Ou seja, todos esses recursos favoráveis, né, manutenção da estrutura física, é, fazem com que a gente consiga, então, por meio desse esforço físico, serem aumentadas, né? Ou seja, a nossa própria estrutura física se adequa. Então é muito. O que a gente quer dizer com isso? Que essa necessidade da gente repensar, né, a nossa postura frente a esses desafios que nós enfrentamos, não mais como uma visão que a gente possa ter de que esse esforço vai nos trazer um desgaste físico, a gente tem que, inclusive nesse momento, superar, né? Ou seja, enxergar que esse desgaste físico ele é necessário para que o corpo se adapte e assim também as nossas condições espirituais se adequem, né, à nova caminhada, a essa caminhada existencial. Então, quando a gente fala da porta estreita, a gente também está observando esse lado, né? Ou seja, em que momento eu estou realmente é, nessa chamada, nessa escolhida que a espiritualidade nos faz, né, de nós sermos aqueles que vão difundir essa boa nova, em que momento eu estou preparado, né? Em que momento eu estou disposto a fazer observância, a observar isso com qualidade, né, dentro da nossa caminhada. Em que momento eu estou mudando, né, a minha atitude para que assim eu consiga seguir adiante, né? E como eu estou me colocando à disposição também da espiritualidade nessa tarefa. Muito por vezes, né, a gente vem observando, inclusive, nas redes sociais, que essa caminhada a gente sabe que ela não é uma caminhada fácil de se fazer. Até porque nós estamos sendo estimulados a todo tempo, né, a tendências negativas, né, a influências da matéria, a discursos de ódio, né, desmotivacionais, né, a discursos que não trazem profundidade, né, dentro da fala, dentro dos pontos de vista, há discursos que ainda mantêm, né, paradigmas que já deveriam ter sido superados, nos trazendo novamente para a normose do nosso dia a dia, ou seja, considerando coisas
que eram para ter sido superadas e que a gente tornou elas normais no nosso cotidiano. Então, até a vulgarização, né, da violência, a vulgarização da violência verbal, né, da violência de atitude, a impaciência no ato de escutar, né, de prestar atenção, a, até os xingamentos, né, que se tornou uma normose, inclusive parecem que são coisas normais, inclusive até engraçadas, né, dependendo de como são observadas. A normose da própria violência física, seja em relação às pessoas, aos filhos, aos parentes e etc. Né, a vulgarização do sexo, né, a sexolatria, né, tudo isso em um campo extravagante, né, do nosso entendimento comum, pactuando, né, com essa normose e que infelizmente faz com que a gente reduza, né, as nossas capacidades se a gente não tiver, né, o ânimo e a disposição, né, para superá-las. Então, é importante que a gente então compreenda que essa porta estreita ela não é para todos, né? É justamente para aqueles que conseguem, né, fazer com que esse cumprimento, essa superação, ela possa ser alcançada. Ou seja, a gente tem a disposição de ânimos suficientes para a gente conseguir enxergar isso, né, com tranquilidade. Então, se a gente for lá na obra, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, Mateus diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Essa fala de Mateus ela é tão importante que a gente faça uma reflexão sobre ela, porque ele nos traz a dificuldade que é muito comum para esse nosso orbe terrestre em relação à manutenção da vida. A gente sabe disso, né? Que são dificuldades, inclusive, do nosso cotidiano, de sustentação, né? Seja a gente buscando recursos financeiros para sustentar o necessário, seja para dar educação para os filhos, seja para a gente ter lazer, né? Seja para a gente também ter lazer e também acrescentar mais recursos profissionais, né? Ou seja, se qualificar, né? Para que a gente mais adiante a gente também tenha um conforto relativamente saudável, né? Para ambas as pessoas que convivem conosco. Mas ainda assim, Mateus frisa isso de forma tão importante que é para esses, né, que estão superando essas mazelas, ou seja, com tenacidade, com perseverança, com fé, né, sem hesitar nas dificuldades da vida, ou seja, sem deixar isso de lado, enfrentando e mantendo, né, essa existência atual. E mais adiante ele diz assim: tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então, ou seja, não é a porta larga da perdição, no sentido assim de que as coisas fáceis, né, que a gente obtém são as melhores. Tanto é que os nossos pais nos diziam isso, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. Né? Ou seja, tudo que não tem esforço, mais adiante a gente acaba perdendo. É igual tal qual a gente vai dar um carro para um filho, né? Que recém chega na idade adulta. Que para a gente compreender bem, né? Hoje a idade adulta parece que para a adolescência ela é muito acima dos 18 anos, né? Mas vamos dizer que a gente com os 18 anos a criatura já tem a possibilidade de ter um carro sem o menor esforço. Então, até nesse ato da gente dar algo sem que haja esforço mútuo do jovem, mesmo que seja para que ele mantenha o seu esforço na faculdade, ou ainda no colégio, ou que ele exercite isso no campo do profissional do trabalho, com a gente incentivando, né? Ou seja, auxiliando naquilo ali, talvez de repente até auxiliando financeiramente, né? Ou seja, ali então vai ter algum mínimo de esforço. Quando não tem, é óbvio que
que a criança ou aquele jovem, né, acaba não exercendo isso de forma satisfatória, e é óbvio que a manutenção do carro ou daquele objeto que ele adquiriu não vai ser das melhores, a gente sabe disso, né? Por dentro a gente já compreende. Ele diz assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não a poderão. Por vezes, então, a espiritualidade nos convida para que a gente consiga realmente enxergar isso, que essa porta estreita, por vezes, ela tenta ser burlada, porque a gente utiliza dos nossos recursos materiais, achando que a gente vai ter uma redução, ou a gente, por vezes, a gente vai ter uma facilidade, em virtude dos recursos financeiros, de alcançar o reino dos céus, ou de alcançar, como se tinha muito isso antigamente, né, que somente aqueles que eram ricos, né, que poderiam comprar terras no céu e etc. Né, isso tudo dentro dessa visão ainda primitiva, né, da realidade humana. A gente não compra terras no céu e quem dirá, né, ou a gente um dia comprará. A gente não vai ter isso porque isso é do nosso próprio esforço, né? E assim é o que nós fazemos da nossa vida encarnados que vai ter algum mérito e vai contar como bônus hora, né? Como a gente diz. A gente pode observar isso na obra Nosso Lar, isso como os recursos, né, positivos para a esfera da espiritualidade. Aí ele segue dizendo o seguinte: e quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por-vos-ei a dizer: Comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas nossas praças públicas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então é importante a gente lembrar que as facilidades, né, ou seja, o pieguismo, a hipocrisia do cotidiano, né, o jeito que a gente coloca a nossa vida à disposição de Jesus, isso vai ou não nos favorecer para a eternidade. Ou seja, para essa espiritualidade, para o retorno da pátria espiritual, ou seja, também para a influência da espiritualidade superior, tudo que a gente faz dentro de um campo superior, contendo as nossas más inclinações que não são fáceis, todo mundo sabe disso, né? Aqui nós não estamos nos referindo que é fácil fazer, ou porque nós nos tornamos espíritas, agora nós já somos seres superiores, muito pelo contrário. Nós sabemos o quão são difíceis, né? As nossas limitações, como são difíceis superá-las. Mas aí que está, né? Quando os espíritos nos convocam para esse trabalho, é porque sabem que ao longo dessa caminhada, a gente persistindo, nós alcançaremos. Né? Então, o que distingue um espírita de uma pessoa que não adere a alguma condição espiritual é que é o esforço que nós fazemos para conter essas más inclinações. Então, a gente pode dizer, né, inclusive, que todo espírito é aquele que se esforça, né, para conter essas más inclinações. Será que ele vai ser o escolhido ou não? Isso vai depender daquilo que ele fizer com as ferramentas, né, que a espiritualidade nos traz. E que ferramentas são essas, né? É a capacidade ao longo dessas relações humanas, compreendermos o que é mais importante dentro das relações humanas. É Deus dentro das relações humanas ou são as coisas dentro das relações humanas? É o ser, ou seja, ser alguém melhor ou ter mais coisas? Né? Ou ter mais o supérfluo, ou ter um carro melhor, uma vida mais confortável. O que é efetivamente mais importante para nós? A nossa vida é importante para nós? Em que momento ela é importante para nós? Somente nos momentos em que eu terei mais coisas, ou em todos os momentos da nossa vida, quando eu conseguir compreender que as minhas más inclinações estão sendo superadas pelo esforço que eu faço para domá-las? Né? Então, esse esforço contínuo, que não necessariamente ele seja progressivo, né, tão ascendente, mas que cada passo
por vez, ele faz com que a gente consiga se locomover de forma segura, sabendo que eu estou conseguindo domar as minhas más inclinações, estou sendo testado ao longo do dia e assim conseguindo conter esses caprichos, né? Essa vaidade, esse orgulho. Assim, então, a gente vai seguindo adiante, né? A gente vai tendo mais força. É tal qual quando a gente repete o ano, né, na escola, a gente sabe que tudo aquilo a gente já viu, mas agora a gente, como já viu, a gente sabe qual é o caminho correto. Então isso quem que vai ou seja, qual vai ser a postura então, sabendo qual é o caminho correto? É justamente então da gente se readequar ao caminho. Ah, mas o caminho não é o caminho que eu escolhi. Ah, mas o caminho não é o caminho que me satisfaz dentro de uma visão de mundo, mas é o caminho mais adequado para nossa superação, né? É o caminho mais adequado para que a gente consiga superar as nossas más inclinações. Então os espíritos nos colocam, inclusive, naquele tópico dizendo o seguinte: tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Né? Então, por que, que os espíritos nos trazem que a porta estreita então é a mais difícil? Porque ainda estamos no orbe de provas e expiações. Um orbe que ainda traz em sua maioria indícios que nos fazem estar mais conectados com o campo da matéria. Porque as facilidades são muito grandes, né, da gente se corromper. Porque ainda não exercemos e estamos dentro de um campo que nos traz inúmeras facilidades do mundo. Né? Então, o próprio dinheiro, né, quando é mal conduzido, ele nos traz facilidades enormes que nos mantêm ou que nos estimulam mais ainda o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, né? A nossa preocupação de não perder mais dinheiro ou de acumular dinheiros em grandes fortunas e quantias e etc. Ao passo que poderíamos estar utilizando aqueles mesmos recursos para conduzir ou até mesmo sustentar milhares de famílias, né, dependendo de quão seja vasta, né, essa fortuna. Então, em que momento nós estamos fazendo, administrando a nossa vida para que ela efetivamente seja algo que vá contribuir para a sociedade humana, né, para a humanidade como um todo. É nesse ponto de vista que o mestre sempre nos chama, nos convida. O que eu estou fazendo, né, para o meu meio? O que eu estou fazendo para conter esse meu vício? O que eu estou fazendo de positivo, mesmo que por vezes ainda nessa visão atual eu ainda compreenda que aquilo ali na minha luxúria, na minha vaidade seja a melhor coisa, mas o que eu estou fazendo? Sabendo que lá no inconsciente, talvez nós estamos em boa parte das situações inconscientes, a gente quando desperta a consciência, a gente passa a enxergar que nós estamos equivocados. Né? Então, esses são os momentos, né, que a espiritualidade nos convida. E são todos eles, dentro de casa, né, com a nossa família, tolerando uns aos outros, né, compreendendo, tendo paciência. Por vezes a gente sabe que a gente se desentende, né, com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos, ou com o enteado, com vós, tios, etc. Porque justamente são espelhos, né, nas nossas inclinações e daquilo que a gente percebe, né, que precisamos superar. Então fica essa reflexão, né, bem oportuna para a gente olhar mais uma vez dentro de si, né, a cada dia que passa, fazendo essa catarse, né, como o Divaldo Pereira Franco fala, ou seja, entrando lá no baú que nós guardamos, lá no nosso íntimo, que por vezes está fechado, e que lá dentro dele tem as nossas más inclinações, tem os nossos impulsos, que a gente não quer enxergar, que a gente consiga enxergá-los efetivamente, para que aí sim, enxergando-os, a gente consiga exercer, né, com essas ferramentas que a espiritualidade nos traz, nos conscientizando a cada dia, para que assim consigamos superá-las, né, e assim transformando-as em qualidades morais. E
com fé em Deus, né, a gente consiga superar e passar por essa porta estreita. Ela é difícil, mas ela não é impossível. Então fica um beijo a todos, uma bela noite, uma bela tarde, uma bela manhã, né? O horário que vocês estejam assistindo esse vídeo neste momento, que a gente consiga se inspirar nessas belas palavras, nessa mensagem consoladora do Mestre. Fica o nosso grande abraço, um beijo grande e até mais ver.